Sábado, 16 de outubro, estamos de volta com o Evangelituber nos nossos 15 minutos de Deus. E vamos à primeira leitura deste sábado, Romanos, capítulo 4, versículo 13. Na verdade, são vários versículos. Nós vamos ler o 13, depois nós vamos ao 16 e levamos até o versículo 18, nesse estudo de Romanos que estamos fazendo aqui por meio da liturgia das leituras da missa. Vamos então à primeira leitura, Romanos 4, 13. Abraão, pai de todos pela fé. Esse pai de todos é porque Paulo está dizendo aos judeus que Deus é Deus de todos, não só dos judeus. Que Abraão é pai de todos, não somente dos judeus. Essa que é a grande chave da leitura de hoje. Romanos 4, 13. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça pela fé. Não por viver regras, mas por crer em Deus. Versículo 16. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, os judeus, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, tanto judeus como gregos, tanto judeus como não judeus. Abraão é o pai de todos nós pela fé. Versículo 17. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Gênesis 17, 5. Então ele cita Gênesis 17, 5 para dizer, olha aqui, Abraão é pai de muitas nações, não somente da nação judaica. Aí ele conclui, eu vou ler novamente. Em verdade está escrito, aí ele cita Gênesis, eu te constituí pai de muitas nações. Daí ele diz, nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações. Segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. Paulo cita muito o Antigo Testamento, porque ele, antes da conversão, era fariseu. Ele era entendido na palavra. Ele entende da palavra. E me tocou muito essa palavra aqui, que eu tiro como um rema para essa nossa meditação de agora. O que é rema? Aquela palavra inspirada, aquele versículo que te toca. Às vezes nem chega a ser um versículo, uma palavra. Muitas vezes é um rema, é algo que nos inspira. E é essa frase, esperando contra toda a esperança. Por quê? Porque tudo dizia para ele que nada do que ele acreditava iria dar certo. Mas esperando contra toda a esperança. Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações. Então a fé, irmãos, não tem razões humanas. Eu creio. E mesmo que tudo à minha volta diga o contrário, eu continuo crendo. A fé está muito ligada à fidelidade às coisas de Deus. Ser fiel até o fim. E assim foi Abraão. Esperando contra toda a esperança, ele teve fé. Que nós aprendamos a ter essa fé, que espere contra toda a esperança, e por que não dizer contra toda a desesperança, que às vezes nos cerca, nós seremos recompensados também com a promessa da terra prometida, um céu para nós. Amém? Vamos ao Salmo de hoje, Salmo 104, são vários versículos também, não é o Salmo inteiro que se lê na liturgia, são alguns versículos. Nós vamos começar do versículo 6 até o 9 e vamos encerrar com o versículo 42 e 43. Versículos 42 e 43. O Salmo 104 é o Salmo, os benefícios de Deus a seu povo. Os benefícios de Deus a seu povo. Aleluia. Versículo 6. Ó descendência de Abraão, seu servidor. Ó filhos de Jacó, seus escolhidos, é Ele o Senhor nosso Deus, suas sentenças comandam a terra inteira.
Ele se lembra eternamente da sua aliança, da palavra que empenhou a 1000 gerações, que garantiu a Abraão e jurou a Isaque. Agora vamos ao versículo 42. Pois se lembrava da sua palavra sagrada, empenhada a seu servo Abraão, e fez sair com júbilo o seu povo e seus eleitos com grande exultação. Aleluia. Então é um salmo de alegria, exultação, alegria. É um salmo festivo, porque nós temos um Deus que nos traz benefícios. Deus não é que Ele quer fazer favor a nós, é que Deus é Pai. E o Pai faz bem aos filhos. O Pai nos traz seus benefícios, dos quais o maior deles é a terra prometida, é o céu, é a salvação. Mas durante todo esse caminho por esse mundo, o Senhor vem nos auxiliando, o Senhor vem nos amparando, o Senhor vem cuidando de nós. É esse o nosso Deus. Aleluia. Vamos agora ao Evangelho do dia. Evangelho de Lucas, deixa eu só conferir aqui, Lucas 12. Lucas 12, a partir do versículo 8 ao 12. É Jesus que está falando aqui. Então, Jesus vai falar de coisas muito sérias sobre aquelas pessoas que não creem nas obras que Ele faz. Mas também vai falar a nós que testemunhamos o Seu nome. E falará contra aqueles que não testemunham o Seu nome. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas 12, 8. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão. Olha só, obterá perdão. Eu vou repetir. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão. Nossa, a gente pensa que não, né? Falar mal de Jesus, falar contra o Filho do Homem é falar contra Jesus. Ele está dizendo que até isso obterá perdão. Daí ele continua. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Olha a importância do Espírito Santo, que é Deus na nossa vida. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não obterá perdão. Se falar contra até Jesus, ainda será perdoado. Olha a gravidade que é blasfemar contra o Espírito Santo. E aqui tem um asterisco explicando o que é esse blasfemar contra o Espírito Santo. E a explicação é a seguinte. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao mal aquilo que é obra de Deus. Diziam de Jesus, é pela força de Beelzebul que ele expulsa demônios. Anulando ali a graça do carisma da libertação. Quando Jesus realizava curas, diziam que era por força do inimigo, e era a obra do Espírito Santo, pelo carisma da cura, pelo carisma do milagre. Muito cuidado quando nós falarmos mal do dom de curas, dom de milagres, dom de libertação, porque isso é uma obra do Espírito Santo. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Não sou eu que estou dizendo, nem mesmo a igreja. É Jesus que está dizendo. Se você falar mal de mim, você será perdoado, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Porque veja, irmãos, os carismas são a porta de entrada para muitas pessoas na igreja. Quantas pessoas entraram na igreja porque foram batizadas, porque receberam uma cura, um milagre? E aí chega alguém dizendo, não, isso aí é coisa da imaginação das pessoas, isso aí é emocionalismo, e vão falando um monte de coisas, atribuindo ao mal aquilo que é obra do Espírito Santo. Muito cuidado.
Jesus está dizendo aqui em Lucas 12, versículo 10, aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. A gente costuma ouvir dizer, Deus perdoa tudo, Deus é misericordioso. Nem tudo. Há um pecado que não será perdoado segundo as palavras de Jesus. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, porque, meus irmãos, Jesus, uma vez tendo subido aos céus, Ele derramou o Espírito Santo, e quem está agindo em nosso meio hoje é o Espírito Santo. Isso não haverá perdão. Porque é o Espírito Santo que age hoje, é o Espírito Santo quem toca hoje, é o Espírito Santo que traz as pessoas para a igreja hoje, quem convence as pessoas a estar com Deus hoje. Muito cuidado quando você for falar mal dos carismas, que são manifestações do Espírito Santo, segundo Paulo descreve em Coríntios 12. São manifestações do Espírito para o bem comum, os carismas. Há quem pregue um cristianismo sem carismas. Muito cuidado, irmão. Quem mandou o Espírito Santo foi Jesus. E quem dá os carismas é Deus, o Espírito Santo. E você quer uma religião sem carismas? Você quer uma religião onde o Espírito Santo não se manifeste? Olha, aquele que blasfemar contra o Espírito não alcançará perdão. Vamos continuar a leitura, versículo 11. Quando, porém, vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora quero me recordar do meu início na caminhada na igreja. Quando nos convidavam, nós sem experiência de pregação nenhuma, para pregar. E lógico, vem aquele medo, vem aquela insegurança. Sempre tinha um coordenador a dizer, não se preocupe, na hora é o Espírito Santo quem vai falar por meio de você. Eu me lembro do testemunho da Antônia, aqui na igreja de São Gonçalo, quando ela pregou pela primeira vez, ela pregou muito bem. E aí a coordenadora foi elogiar a pregação dela e disse assim, olha, não vai ficar orgulhosa. Foi o Espírito Santo que falou, mas falou lindamente. Assim que ela elogiou a pregadora, mas para que ela não ficasse orgulhosa, ela disse, não é para tomar orgulho no teu coração, mas o Espírito Santo falou lindamente, através dos seus lábios. E assim, eu quero trazer essa palavra que me animou também muitas vezes, que eu me sentia inseguro quando eu ia pregar num grupo de oração ou num retiro. Não, naquela hora é o Espírito Santo quem vai falar. E a gente vive essa experiência porque a gente faz os nossos esquemas, nossos estudos. E chega na hora, o Espírito Santo leva tudo aquilo que a gente preparou para outros rumos. E nós ficamos felizes. Digo assim, nossa, eu não fiz quase nada do meu esquema aqui e falei um monte de coisa que eu nem tinha pensado ainda. O Espírito Santo me inspirou, porque aquilo que eu falei na hora inspirado foi ungido, foi com poder, foi tocante. Foram remas ao coração das pessoas. Então eu quero trazer essa palavra para você que está iniciando nesse ministério da pregação. Todas as vezes, prepare, estude, mas não se preocupe. Naquela hora, é o Espírito Santo que vos inspirará o que deveis dizer. Eu quero usar as palavras de Jesus. Olha aqui. Não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, estamos iniciando já uma caminhada, preparando para o tempo do Advento. O ano litúrgico termina na festa de Cristo Rei, que será aí pelo dia 20 de novembro. Mais de mês, né, daqui. E a partir da festa de Cristo Rei, nós vamos fazer um momento especial chamado de Advento. E eu quero te convidar a fazer comigo esse um mês de preparação para o Natal, o tempo do Advento. A partir do dia 21, 22, nós faremos esse estudo bíblico dentro da liturgia da palavra em preparação para o Natal. É o tempo do Advento. E se você quiser fazer esse estudo com nós durante os 3 anos, em 3 anos você faz a Bíblia inteira. Amém? Nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.